Os caras mentiram pra ele. A gente vai tendo informação e os caras contaram uma mentira incrível pra ele. Por isso que ele botou o Pinóquio lá. Mesmo, Garro, mas você tem que fazer gol. Vê toda vez que você faz um gol contra o Palmeiras, como o pessoal já é Real Madrid, é não sei o que, Atlético de Madrid, o Garro vai embora. É esse tipo de jogo que você tem que aparecer, filho. É o jogador que a Roma queria e ele renovou o contrato. Parabéns, Osmar Stabile. A Liga Forte depositou 98 milhões. Antigamente era 90 milhões. Hoje, meu irmão, eu não sei não se não chega a 250%. A linha aí do Neto aí comentando sobre o Corinthians e Palmeiras e também o Iroberto, o Garro, o Memphis. O Garro que tá sempre aí sondado pela Europa, já foi sondado pelo Zenit, que parece que eu tinha oferecido 150 milhões por ele. E tem um Atlético de Madrid também que pode estar interessado. E o Iroberto, eu nem sabia esse negócio da Roma aí. Mano, se o Corinthians conseguir lucrar 200 milhões com o Iroberto, vai ser uma grana que vai ajudar bastante. Mas vamos ver aí nos próximos meses, né, o que vai acontecer. Ele acabou de renovar. Talvez não saia agora, né? Acabou de renovar. Talvez só no final do ano. Então deixa o seu like, comenta aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A verdade é o seguinte, Veloso, se o Memphis voltar a ser o Memphis, se o Memphis tiver a tranquilidade, porque os caras mentiram pra ele, a gente vai tendo informação, e os caras contaram uma mentira incrível pra ele. Por isso que ele botou o Pinóquio lá, no Instagram dele. Porque os caras contaram mentira pra ele, inventaram as coisas pra ele, ele acreditou, certo? E o cara, de uma certa maneira, ele ficou extremamente bravo, foi criticado, e aí é uma questão de cada um entender a crítica de cada um, mas esse cara bem Veloso, ele é um problema, porque ele é muito bom de bola. Ele eu tava falando aqui, vendo os lances dele, né? Ele domina bem, ele passa bem, ele finaliza bem. Né? Ele finaliza bem, ele tem um aproveitamento do passe que é impressionante. Você vê a final do Paulista, ele bota o Yuri em condição de finalizar e fazer o gol que valeu o título, né? Então ele acha uns passes impressionantes. E tem que estar alguém perto dele, né? Porque um jogador como esse... Que é o que vai acontecer com o Garro e com o Alberto agora, né? Tem que encostar. De amanhã. Eu acho que esses três jogadores, se tiver liberdade, eles decidem o jogo. Então tem que ter uma preocupação. Esse cara, quando sai ali de perto do Yuri, ele vai armar o time, ele é muito perigoso. Você acha que a marcação do Giai, porque ele vai vir por dentro, né? Então, eu acho que o Giai não pode ser o terceiro zagueiro. O Abel faz muito terceiro zagueiro com o Giai. Ele tomou o gol contra o Chelsea, o Giai estava de costas. Quer dizer, ele não sabe fazer, não sabe. Então bota um terceiro zagueiro de ofício que vai encostar no Memphis. E aí o Aníbal fica em cima. Quer dizer, o Micael, por exemplo? Não, é o Fux que fica por ali. Fux. Ele fica mais por ali, ele fica junto com o Memphis ali, o Aníbal encosta ali no Garro e o Yuri fica com os dois zagueiros ali atrás. Qual é a ideia do Garro, Quesada, e também do Memphis, daquilo que o Souza falou, que é um jogadorzaço esse Garro, e é mesmo Garro, mas você tem que fazer gol. E o Palmeiras é um time que você gosta de fazer gol. Você vê toda vez que você faz o gol contra o Palmeiras, como o pessoal já é Real Madrid, é não sei o que, Atlético de Madrid, o Garro vai embora. É esse tipo de jogo que você tem que aparecer, filho. E você já apareceu várias vezes. E aí, Quesada? Memphis e o jogadorzaço Garro. O Garro, ele é o cara para pifar aí, o Memphis e o Yuri, então... Pifar e passar a bola. Exatamente, coisa que você fez durante toda a tua carreira. Passava bastante. Que é dar qualidade, né, nesse passe, não é? Muitas vezes ajeitar o que estava de errado. Agora, para que ele faça isso, tem que fazer aquilo que você falou aí. Você tem que montar esse trio no meio ali, não é? Com o Ranieri, com o Bidon, com o Carrídio. Né? Tem que sustentar. Ou o Martínez, né? Eu também prefiro o Bidon, concordo com você. E o Garro mais... Carrilho, Bidon e Ranieri. E o Garro mais próximo dos dois caras da frente, entendeu? Isso mesmo. Aí funciona muito bem, Aí o Palmeiras tem que criar, como o Veloso falou, uma forma de tentar fazer com que essa bola não chegue até o Memphis e até o Yuri. Vamos lá, coloca agora os gols do Yuri Alberto, que renovou o contrato, que foi um dos caras mais criticados pela mídia, falo por mim, e que também é elogiado constantemente. É o menino que tem 23 anos e é o cara que mais gols fez o ano passado, 30 gols. Eu acho que está com 13 esse ano. Foi 31 ano passado. 31 ano passado. 13 esse. 13, são 44, certo? São 44 em menos de 2 anos. É o jogador jovem no mundo que mais gols fez. É o jogador que a Roma queria. E ele renovou o contrato. Parabéns, Osmar Stabile. E outra coisa, não é verdade, pelo menos as minhas informações, vocês acreditam na informação de quem vocês quiserem. É que o Duílio e o Adriano estejam junto com o Osmar Stabile. Isso aí é gato no telhado, por causa da eleição que vai ter e que já estão pensando que
que o Augusto vai ter o impeachment dele e aí querer... e não vai ter nem se o Osmar Stabile conseguir permanecer com o presidente, não vai ter do Willi, muito menos Adriano. Na gestão do Osmar Stabile e do Armando. Isso não é verdade, né? E cada um que acredite na sua verdade, diga-se de passagem. Que, por sinal, qual presidente desse que passou, que chegou lá e falou assim, ó, pô, a gente tinha uma dívida com os caras, a gente não sabia. Pô, a Liga Forte depositou 98 milhões. Os caras não sabem aonde foi, onde esse dinheiro teve, onde foi. Precisa saber. É que veio e acertou com o Memphis, acertou com os jogadores, acertou com o futebol feminino, mandou mais de 50 pessoas embora do departamento amador, sabia, Veloso? Você falou aqui 70 o total, 70, né? Não, 70 de funcionário e 50 de jogador. Você acredita isso? Foi o Osmar Stabile que fez isso. Então, e não foi o Duílio, não foi o Adriano, não foi não. Foi o Osmar Stabile e ele como presidente, que eu nem acreditava que ele seria tão firme em relação a isso. Ele que fez isso. E não tem Duílio, não tem Adriano, não tem ninguém não, irmão. Essa é a informação que eu tenho, acredite em quem quiser. Tá precisando. Antigamente era 90 milhões. Hoje, meu irmão, eu não sei não se não chega a 250%. Esse é um jogo, assim, muito louco nesse sentido de pensar da fase que está o Palmeiras, que disputa o Mundial, passa uma vergonha no Mundial, fica na 8ª posição, tanto é Veloso Souza, Quesada, monstro, um dos maiores jornalistas desse país, né, que hoje virou um comentarista incrível da Rádio Bandeirantes, do Placar também aqui, dos donos e também do Apito Final, que é todo domingo, às 6 horas da tarde, o Apito Final. Aí é o seguinte, você vê só, aí o Corinthians, numa draga política incrível, tudo que está acontecendo, sai da Libertadores, sai da Sul-Americana, tem a Copa do Brasil como se fosse um pudim, talvez, como se fosse esse negócio de morango aí que essa turma está fazendo. Morango do amor. Eu não sei o que é isso aí, mas é um morango gostoso. É a antiga maçã do amor. Agora é a maçã do amor eu não podia morder, que mordia ficava os 3 dedos igual, de pivô. É igual. É igual também? É igual. Não vou querer esse morango aí. É isso. Eu quero um pudim que é mais fácil, um pudim que é muito melhor, diga-se de passagem. Aí você tem um jogo onde é um desequilíbrio de visão. Qual o desequilíbrio? Um Palmeiras totalmente, mesmo perdendo o Mundial, passando vergonha, mas é um Palmeiras equilibrado, é um Palmeiras que está pronto para ganhar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É um Palmeiras que ganha 3 jogos consecutivos, né? É um Palmeiras que modifica o seu time, o seu elenco, que eu acho que é o melhor elenco que o Abel tem na mão dele, Veloso, Souza e Quesada, mas que ainda não vem jogando bem, mas não perde. Aí você pega o Corinthians, que consegue, nessa curva de rio que as pessoas fizeram, do cartão corporativo, de 9 de agosto, saber que os sócios vão ter que dar um impeachment para o presidente que ganhou democraticamente em um ano. Ele teve impeachment, isso é uma das maiores vergonhas na história do Corinthians. Né? Um time que arrecada mais de R$1 bilhão, um time que tem a Liga, que tem a Globo, que tem todo mundo quer, qualquer patrocinador quer, qualquer um quer investir no Corinthians, tanto no lado bom como no lado ruim. No lado ruim, ele vem e oferece uma migalha, no lado bom, os caras fazem parceria com aqueles que não deveriam fazer, né? Então, e o Corinthians que você não sabe, que o Corinthians que tem um time forte, que é um time que se você colocar Hugo Souza, se você colocar Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Angilelli, Ranielli, Carrilho, José Martínez, Garro, o Yuri Alberto e o Memphis, é um time forte, bom. E isso você pode colocar o Breno Bidon. Eu colocaria o Breno Bidon do lado esquerdo e tiraria o José Martínez. Ficaria com o Carrilho do lado direito, o Breno Bidon do lado esquerdo e o Ranieri centralizado como volante e o Breno Bidon chegando, encostando. Esse é o time meu. O Palmeiras, um time que o Facundo tá fazendo gols, fez 2 gols. Um time que tem o Vitor Roque e o Dentinho de Tigrinho, que fez 2 gols, aí fez o gol no Maracanã. Um time que tem uma defesa incrível. Um time que tem o Abel, que é um monstro de treinador, mas é mal educado, é mascarado. Não trata bem a imprensa do Brasil, não trata bem o brasileiro, chutou outro microfone, não é a primeira, não é a segunda vez, lá nos Estados Unidos virou um cordeirinho,
um cordeirinho, não falou absolutamente nada, não reclamou de arbitragem, não reclamou de absolutamente... Ele vem aqui no Brasil, ele se acha, ele é europeu, ele acha que nós somos um ser inferior, e já disse isso, já maltratou todo mundo, já pegou o telefone, já xingou mulher, já mostrou não sei o quê, já brigou com o jogador, brigou com todo mundo. E sempre usa da sua oratória, do fator importante que ele pensa que é, da desviar o foco de muita coisa. Tem esse jogo importantíssimo, porque para o Corinthians é um jogo muito mais de sobrevivência do que um jogo de brasileiro, de ficar em quinto lugar ou quarto lugar. A sobrevivência, porque você já saiu da Libertadores, você já saiu da Sul-Americana, que é uma vergonha. Só uma vergonha. E aí você tem a Copa do Brasil, que você pega o Palmeiras, que é o candidato ao título. Você pega nas oitavas. Qual é a situação de um time e do outro? A gente vai colocar aqui daquilo que o Dorival Júnior representa na Copa do Brasil e o que o Abel representa. Porque os dois treinadores são monstruosos. Eu acho que o Abel hoje está na frente. Tá Mas na Copa do Brasil, o que o Dorival Júnior fez na Copa do Brasil, vocês não têm ideia. Em duelo de mata-mata, que é a Copa do Brasil. O Dorival Júnior tem 3 ou 4 títulos? 3 títulos da Copa do Brasil. Cruzeiro, Santos e Flamengo. E Flamengo. E não, pode então ganhar o do Corinthians. Oi? Tem de São Paulo, faltou do São Paulo. Não. Ele tem Cruzeiro... Não, senhor. Santos, Ele Flamengo, tem São Santos, Paulo e Flamengo. e São Paulo. Acho que não tem. Cruzeiro ele não tem. Não. Porque no Flamengo ele perdeu o brasileiro e caiu. Isso. Que eu liguei pra ele. Falei, ó, Pegou a os Libertadores caras estão te também. fritando aí, irmão. Não liguei pra você, pica-pau. Aí à tarde, lembra que a gente falou São aqui? 3 e o Cruzeiro esquece. Isso, Cruzeiro esquece. Quem ganhou 2 do Cruzeiro foi o Marcelo e o Mano. Marcelo ganhou. Marcelo e o Mano. O Mano também ganhou 2 Copas do Brasil. E o Abel, que é o papa-títulos, que é um cara que aprendeu a fazer o Palmeiras ser um time ganhador. A gente vai colocar até 2 matérias, Cascão. O que você pensa disso? E esse é um retrospecto daqui a pouco para você, palmeirense. A gente vai colocar os números do Abel Ferreira também, que é monstruoso contra o Corinthians. É um Veloso. confronto, boa tarde a todos, é um confronto realmente, poderia até ser um pouco mais para frente, né? Porque o Corinthians... Não, mas para nós é bom agora. Pois é, para vocês é bom agora. Porque o Corinthians sempre faz os melhores jogos do ano contra o Palmeiras. E para mim, o Corinthians, que já foi campeão paulista, antes de eu falar, quero destacar isso, para o Corinthians esse é o título do segundo turno. Porque eu não acredito que o Corinthians vai ganhar nem a Copa do Brasil e nem o Brasileiro. Então, eliminar o Palmeiras nesse momento seria o título para o Corinthians. Não tenha dúvida disso. E até em termos de tranquilidade. Estabilidade lá para se trabalhar, vira-se um pouco a paz, esquece um pouco da política, porque consegue um resultado desse dentro de campo. Então, o Corinthians, que normalmente faz os melhores jogos contra o Palmeiras, e o Palmeiras costuma enroscar. Então, o Abel tem que preparar bem o Palmeiras para esse confronto, porque o Palmeiras entra como favorito. Mas na hora que a bola rola, as coisas... Não, isso acaba, né? As coisas se equivalem e o Palmeiras e o Abel precisam preparar algo diferente para enfrentar o Corinthians. Porque realmente o confronto tem sido de equilíbrio. Em alguns momentos, como no ano passado, que o Palmeiras vinha bem, aquela derrota em Itaquera, com o Palmeiras jogando melhor o primeiro tempo, fez com que o Corinthians reagisse e fugisse do rebaixamento. Olha só onde estava o Corinthians, brigando contra o rebaixamento, contra um time que brigava pelo título. O Corinthians atrapalha a caminhada para o título do Palmeiras e começa a arrancada para escapar da zona do rebaixamento. E aí, na sequência sua do seu comentário, se você tem agora Memphis Depay, Yuri Alberto e também o Garro... É o trio que funciona. E é o trio que funciona. Qual é a ideia do Corinthians? O que o Corinthians se fortalece, Wagner, Fernando Veloso, em relação a isso? Então, o Júnior ganha esses reforços que são importantíssimos. Que é a primeira vez que ele joga com os 3? Desde a final do Paulista, dia 27 de março. Então o Dorival não pegou, era o Ramon. Era o Ramon. Então ele ganha os 3 jogadores, embora o Yuri está voltando de lesão, mas joga muito contra o Palmeiras, sempre chuta de tornozelo e ela entra, contra o Botafogo perde... Mas quando que ele chutou de tornozelo? Várias vezes. Para, Veloso. Várias. Ele pega no ossinho. Pô, vocês têm o tigrinho lá. Ele pega no ossinho você não fala, né? Do tigrinho você não fala. Você quer falar do Yuri Alberto. O cara que fez o gol do título, o cara que mais gols fez em clássicos. Ele pega tornozelo e faz. Ué, mas o seu goleiro também é um puto mão de pau, pô. Pois é, mas ele contra o mão Palmeiras... Mão de pau, Brasília, Jacaré, já entra com medo. O Souza falou ontem aqui que se o Palmeiras quer ganhar, tem que marcar o Everton.
Pois é. Botar um cara em cima dele tem grande chance. Agora, o Dorival ganha esses 3 reforços que fazem a diferença. Agora, o Abel, entendendo, claro que o Abel conhece esse time do Corinthians, o Abel já jogou com 3 zagueiros contra o Corinthians, que funcionou, e se ele não for jogar com 3 zagueiros, precisa reforçar o meio de campo. Porque realmente, com o Memphis que joga, né, ele sai dali para receber essa bola. Mas com o meio-campo do Corinthians, esse meio-campo é forte. Se o Palmeiras perder o meio-campo, perde o jogo. Se o Palmeiras perder o meio-campo com o Garro, com o Memphis que sai por ali para jogar, né? E com os outros 3 que vêm de trás, às vezes o Bidon aparecendo, o Carrilho, se tiver a fim de jogar, normalmente está contra o Palmeiras. Se o Palmeiras perder o meio de campo, perde o jogo. O que você pensa em relação, Souza, essa chegada do Memphis, a ótima entrevista do Osmar Stabile, né, em relação ao Memphis, que não procurou para fazer nada. Teve a conversa do Memphis com todo mundo. O Memphis disse que pode ficar até o final do contrato, né? O Memphis já jogou e ficou na reserva e fez o gol. O Yuri Alberto volta em relação àquilo que ele buscou dos treinamentos, se dedicando nas suas férias. O Garro, que não está fazendo gols, mas mostra uma competência em termos de articulação excepcional, o que vai ser bom para ele, no meu entendimento, os dois fazendo essa função para que o Yuri Alberto possa ter mais condições para fazer gols. Aí o Ranieri, que é craque de volante, que é um baita do volante. Aí você tem essas situações que o Dorival Júnior vai ter para enfrentar a equipe do Palmeiras, que realmente é favorita, sempre fora ou antes do jogo. Quando começa a bola a rolar, quem se torna favorito é quem joga bola, ou quem erra menos, né? E favoritismo se fosse pelo brasileiro, né? Também, né? O brasileiro tá muito melhor, tá bem na frente, mas assim, cara, pro Dorival é uma notícia boa no Corinthians, né? Notícias boas, né? Presidente aí resolvendo um monte de problema, o Memphis fazendo gols. Outra coisa que você tem que levar em consideração, né? O Dorival já conhece esse tipo de jogo, já enfrentou o Abel, eliminou o Abel na Copa do Brasil, quando estava no São Paulo. Então é o cara que conhece, tem três títulos dessa competição. O cara vai tendo... Lá foi o VAR que eliminou, não foi essa? Não, que o VAR eliminou? Qual? Bem, não foi essa não. Foi essa não? O Corinthians também deixou de ser campeão da Copa do Brasil. Gol de mão do gol de mão do Coisa. Lucas. E já acabou. Mas a verdade é o seguinte, eu acho que o treinador ele vai entendendo como é que é a competição e ele pode passar isso para os jogadores. Que é o caso do São Paulo. Nenhum clube do futebol brasileiro tem a história que tem o São Paulo e Libertadores. Qualquer jogador medíocre ou mediano, que é a mesma coisa, né? Chega na Libertadores, quando veste a camisa do São Paulo, é diferente, irmão. São Paulo é diferente. Mas voltando... Não, só nisso também, só. Voltando não pensa que que tá gastando igual a nós. Veloso. Se o Corinthians eliminar o Palmeiras, ele se transforma num dos favoritos para conquistar o título da Copa do Brasil. Pode escrever aí. Se ele eliminar o Palmeiras, ele Palmeiras, cresce muito para ser campeão da Copa do Brasil. Não. Eu não tenho dúvida disso. Por que você acha que não, Veloso? Porque normalmente o Corinthians faz o melhor jogo do ano contra o Palmeiras. Depois se entrega. O time foi eliminado na Sul-Americana. Ele perdeu para o São Paulo e foi campeão da Copa do Campeonato Paulista. Para Libertadores, ficou na pré-Libertadores. Então o Corinthians consegue fazer com que esses jogadores... E eu falei do Yuri, falei do Memphis, e tem o Hugo também. Os últimos 2 jogos, o Hugo pegou 2 pênaltis. Mas pegou porque então, são jogadores. Pegou porque o jogador do Palmeiras. Contra o Palmeiras jogam a vida. Depois vai pegar o Barcelona de Guayaquil, que o Palmeiras mete 4 lá, é eliminado. Então o Corinthians joga sempre a vida contra o Palmeiras e depois é eliminado. Então, pro título pro Corinthians é a vaga das quartas de final. Daí pra frente eu não acredito. A Leila tá entrando com recurso agora para ser igual a Kings League. O presidente bateu o pênalti. Melhor não. Ela falou que vai entrar com recurso. Melhor não também. Pode ser. Ela começar a bater o pênalti. Eu acredito que um time como o Corinthians, ou o próprio Palmeiras, se vencer o jogo, a classificação, não o jogo, mas se tiver a classificação, cresce de uma maneira exorbitante em relação para ganhar a Copa do Brasil. Ô, Roberto, explicar uma coisa para você. É que eu não posso baixar aqui, porque o meu joelho... Ó, a hora que você sair na cara do gol, tanto amanhã como também lá no Allianz Parque, ele fica igual o goleiro de handebol. Ele fica de joelho. Meu irmão, é só... Pum! É só aqui, ó. Sacou? Gol. Se ele inverter, pô,
Você vai fazer 2 gols. Vai fazer gol amanhã e na outra quarta. Ah, não. O que quer apostar? Vai, eu já apostei 8 pizzas com você, mas se eu perder, eu pago. Se eu ganhar, eu também pago. Porque eu nunca vi um cara tão pão duro igual você. Não é possível isso aí. Como assim? Você deve ir no mar, você deve ir com o Boa, sorrisal. gostei dessa aposta, hein? Nossa, pelo amor de Deus, Claro, pelo gostei amor de dessa, Deus. boa. Vamos lá, então. A gente tem os gols aqui do Palmeiras. Pessoal da Coparte aí. Qual a ideia de um jogo como esse, que por sinal é torcida única? Quando nós jogávamos, era metade e metade. Né? Qual a ideia hoje desse jogo de ter os 2 treinadores campeões da Copa do Brasil e que hoje o treinador vale muito mais do que jogador para mim? Que não era na nossa época. Não, hoje não. Hoje o treinador tem um peso muito diferente daquele outro momento que a gente jogou, né? Tinha muitos jogadores em campo que resolviam, que decidiam. Hoje não. Hoje é muito raro você ter um jogador que decide, mas os treinadores têm um papel mais fundamental aí em tudo que acontece. Agora... A tática hoje é mais importante que a técnica. Né? Você não tem grandes jogadores que decidem. O Abel... jogos. São muito poucos. O Abel tem um elenco e um time melhor. Verdade. Tem que fazer isso funcionar dentro de campo, né? Porque o Corinthians, a gente sabe, tem um time bom. Mas você vê, jogou contra o Grêmio, não jogou contra o Grêmio? Jogou. Mais ou menos, Veloso. Mas Tomou ganhou um o jogo. sufoco. Mas ganhou. Isso. Acho que isso que está sendo pouco pro Palmeiras, não é? O que aconteceu quando voltou do Mundial é que ele mexeu muito menos no time. Ele botou o time para jogar e ganhou 3 jogos. Quando está suspenso um, quando está machucado o outro, tem que mexer. Aí ele mexe. Ele vem mantendo uma sequência e o time vem crescendo. Então o Palmeiras, que tem um elenco e um time melhor, tem que fazer valer isso dentro de campo. Porque o Corinthians tem um time bom, mas opções no banco o Dorival não tem. Então, como hoje você tem 5 alterações, faz toda a diferença você ter um elenco bom num momento decisivo como esse. Qual a ideia do Corinthians e também disso, dos jogadores que estão lá na concentração, de ter ideia? Olha só, quem perder, tá fora. Só vai muito pior pro Corinthians, porque só vai ter o brasileiro. E aí, quando perder, escuta o que vai acontecer. Olha, foi bom, né? Porque agora a gente Vamos focar só num. Vamos focar só num. Quando não tá, faz um monte de coisa errada. E o Palmeiras ainda tem a Libertadores, o brasileiro. E tá com 32 pontos no brasileiro e com 2 jogos a menos. Craque. O Corinthians tem 21 pontos só. Gigantesca. O que você acha que recebe mais pressão sendo eliminado? O Corinthians. O Pra Corinthians, você, até que por sabe. tudo que está acontecendo. Não, na realidade o Corinthians já está pressionado, então Eu o acho que Corinthians... não. Eu acho mal o Palmeiras, cara. Falando sério. Não, eu acho que o Corinthians é tanta pressão que sair fora não vai acontecer isso. Mas eu acho que é tanta pressão que isso é muito pouco para aquilo que acontece. Penso eu.